Então, vamos lá. Começou a gravação. Pessoal, bom dia. Então, se tudo correr bem na aula de hoje, a gente termina a parte relativa a dois refletores circularmente simétricos, envolvendo essas geometrias, né, onde você tem o bloqueio da abertura. No final da aula passada, a gente estudou um conjunto de soluções que, na verdade, acabam sendo mais práticas do que aquelas clássicas Cassegrain e Gregoriana que a gente viu, começou a estudar no final da quarta-feira passada. Tá? Aquelas geometrias clássicas Cassegrain e Gregoriana, elas não são utilizadas na prática, porque, entre outras coisas, né, você tem a energia, parte da energia que é espalhada, né, refletida pelo subrefletor, de volta para cima do alimentador. E isso causa aumento da perda de retorno, batimentos, né, oscilações ao longo da faixa de operação dessa energia com aquela que já retorna naturalmente para dentro do guia. E isso é evitado, por exemplo, usando geometrias alternativas, onde as geratrizes dos refletores ainda são geradas por cônicas. Por exemplo, nesse caso da ADE, o subrefletor ainda é gerado por uma elipse. E o refletor principal ainda é gerado por uma parábola. Mas os eixos dessas cônicas não coincidem com o eixo de rotação, o eixo de simetria. De maneira que, apesar das cônicas gerarem as superfícies, no final você não tem um paraboloide nem um elipsoide. Mas eu ainda continuo chamando esses refletores de clássicos, porque eles são gerados por cônicas. Uma vez estabelecida a geometria do duplo refletor e uma vez estabelecido o alimentador que você utiliza, não tem mais nada o que fazer. O campo na abertura está especificado. E pelos motivos que já foram, né, esclarecidos desde o paraboloide simétrico, esse campo, se tudo correr bem do ponto de vista da ótica geométrica, ele vai ter a fase constante, que os raios saem todos paralelos entre si, isso caracteriza fase constante na abertura. Se você usar aquele alimentador sem polarização cruzada, você vai ter uma abertura com polarização uniforme, beleza, mas a distribuição de campo não vai ser uniforme e vai estar definida pela geometria. E muitas vezes essa distribuição de campo não atende às suas especificações. Por exemplo, pode ser que você queira maximizar a diretividade. Aí, nesse caso, você gostaria que essa amplitude fosse uniforme. Mas, às vezes, fazer amplitude uniforme aumenta o lóbulo o nível dos lóbulos secundários. Então, às vezes, você gostaria de ter a amplitude uniforme. Por exemplo, olha para a transparência aqui, ó, uniforme nessa região, mas, de repente, a partir de uma certa posição, você gostaria que ela fosse atenuando, justamente para iluminar menos a borda e diminuir os lóbulos secundários. Ou seja, você perde um pouco de diretividade, mas não muito, mas, por outro lado, você consegue diminuir os lóbulos secundários. Com as superfícies clássicas, você não consegue isso. Uma vez definidas os refletores, o alimentador, o campo está estabelecido na abertura. Então, uma possibilidade que você tem é modelar essas geratrizes, né? No caso de corpos de revolução, você modela a geratriz de forma a redistribuir esses raios na abertura do refletor principal. E com dois refletores é possível fazer isso nos dois refletores, modelá-los, um vai estar amarrado ao outro, né? De maneira que você ainda consegue, no final, apesar disso aqui não ser mais uma parábola, mas você ainda consegue, no final, com que os raios saiam paralelos, né, ao eixo de simetria. Ou seja, você consegue redistribuir a densidade de potência, a intensidade do campo, por exemplo, colocando mais raios, onde você precisa que o campo seja mais intenso, por exemplo, sem perder a fase constante,
que é o objetivo aqui da nossa modelagem. É possível fazer também com que a fase não seja uniforme, mas isso não está no escopo aqui do nosso curso, tá? O projeto que eu vou mostrar para vocês é ainda com fase constante na abertura, que é a esmagadora maioria das situações. Então, para você fazer isso, você tem que modelar, no caso aqui, a geratriz dos refletores. Repare que no sistema clássico, você tem, ó, se der um zoom, eu não vou fazer isso, porque senão vai atrapalhar aqui. Mas se você desse um zoom aqui, você ia ver que todos esses raios azuis clarinhos aqui, ó, eles se cruzam num ponto, que é aquela cáustica em forma de anel. Por quê? Porque esse cara é uma elipse. Então, todo raio que parte de um foco reflete indo na direção do outro. Se você der um zoom aqui, você vai ver que os raios não se cruzam mais num único ponto, mas sim numa região. É uma cáustica. Ou seja, aqui a cáustica, ao invés de ser um anel, um círculo, uma circunferência, né? Um círculo, perdão, é uma superfície. A cáustica nesse plano passa a ser uma linha e não um ponto. Então você não vê mais um foco, né, bem definido nessa figura. É porque isso aqui deixa de ser uma elipse. Consequentemente, isso aqui deixa de ser uma elipse, isso aqui deixa de ser uma parábola. Ou seja, isso aqui é deformado conforme a deformação do subrefletor e mesmo assim ainda mantém, ó, todos os raios refletidos paralelos, satisfazendo lei de Snell, Fermat, tudo direitinho. Com um refletor não é possível você fazer isso. Porque, repare, se o refletor único não for mais um paraboloide, os raios, obviamente, não vão sair mais paralelos entre si. E você perde a fase constante. Que, na maioria das aplicações, é o mais importante, a fase constante. Então, para um refletor, isso não é possível. Você precisa de 2 ou mais refletores. 2 é o suficiente. E a gente vai mostrar uma técnica de síntese, mais uma vez, adivinha, baseado em conceitos de ótica geométrica. Esses conceitos, essas técnicas são utilizadas na prática, principalmente para antenas grandes. Se houver alguma dúvida do resultado final da síntese, você usa uma técnica de análise mais aprimorada do que simplesmente o método da abertura. E uma técnica muito utilizada, adivinha qual é? A ótica física. Você adapta para o caso de 2 refletores. Quando você tem 2 refletores, você vai calcular a corrente no subrefletor usando o campo que vem do alimentador. Aí você vai pegar essas correntes do subrefletor, integrar, achar o campo, somar com o campo do alimentador e achar as correntes que chegam no refletor principal. E aí você tem todas as correntes da ótica física e integra, acha o campo radiado. A grande dificuldade é que, como o refletor principal não vai estar na região de campo distante do subrefletor, o campo que você calcula que vem do subrefletor, né, para achar a corrente na superfície do refletor principal, você não pode usar aquelas aproximações de campo distante. Então, integrando fica maior. Mas não importa, você programa aquilo, então integrando vai ter mais linhas, mas você continua utilizando ótica física, mesmo quando você tem 2 refletores. É uma técnica muito utilizada na análise de antenas refletoras. Vocês estão implementando ótica física para um refletor. Se um dia for necessário, for importante, eu espero que vocês tenham condições, né, de, se precisar, no aperto, né, saber implementar também para 2 refletores. Bom, mas não é o assunto aqui. O assunto é fazer a modelagem utilizando conceitos de ótica geométrica. Vocês vão ver que a teoria é bem simples, tá? Não tem grandes mistérios. Mas antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então vamos lá, pessoal. Eu mudei um pouco o texto, mas basicamente é o que vocês têm aí no PDF de vocês. Aqui eu não vou mostrar a superfície toda, só as geratrizes, tá? Então lembra que isso daqui é um corpo de revolução circularmente simétrico. Eu só estou mostrando as geratrizes do subrefletor, aqui, e do refletor principal. Aqui vai estar o foco, a origem do sistema de coordenadas é onde vai estar o foco, onde eu vou colocar, né, o centro de fase do meu alimentador. É a fonte primária, de onde vem
essa frente de onda esférica que vai incidir no subrefletor primeiro. E eu vou assumir a configuração ADC para simplificar a obtenção das equações. Depois, no final, eu mostro o que você tem que modificar no algoritmo para obter as outras 3 configurações, que não serão mais clássicas, né? Serão agora modeladas. Mas eu mantive a nomenclatura ADC, ADE, só para a gente entender, né, qual é a geometria que a gente está tratando. Então, olha só o problema. Dado o diagrama de radiação circularmente simétrico, se o seu alimentador não tiver um diagrama circularmente simétrico, essa técnica não vai poder ser empregada, porque vocês vão ver que todo o trabalho vai ser em cima das geratrizes, ou seja, o que a gente fizer não varia com ângulo φ. Então é um problema matematicamente muito mais simples. Por outro lado, alimentadores para essas antenas geralmente possuem baixíssima polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig, e, consequentemente, possuem diagrama de radiação circularmente simétrico. Então, para essas antenas, o problema continua sendo muito prático, tá? Não é apenas um problema matemático. Então, assumindo o diagrama circularmente simétrico e assumindo que eu tenha uma distribuição de campo na abertura desejada, por exemplo, amplitude uniforme na abertura, eu quero isso. Dado um alimentador, eu quero este campo na abertura. Qual é a dupla de geratrizes que fazem esse mapeamento? Campo do alimentador em campo da abertura. Repare que isso aqui não é análise, é síntese. Antes, dada a geometria da antena, a gente determinava o campo na abertura. Isso é análise. Agora é o contrário. Eu quero este campo na abertura e eu tenho este alimentador disponível. Quais são os refletores que fazem esse mapeamento segundo as aproximações da ótica geométrica? E, neste caso particular, mantendo a fase constante. Então, a síntese que eu vou mostrar para vocês é para fase constante na abertura. Já é um caso particular, mas a esmagadora maioria das situações, das aplicações dessas antenas, envolve abertura com fase constante. Em relação ao problema, a esse enunciado, alguma pergunta? Existem infinitas possibilidades. Então, eu tenho que amarrar algumas coisas aqui nesse problema. São os dados de entrada. Então, quais são os dados de entrada neste processo de síntese? Eu conheço a distribuição de campo, aqui eu vou fazer em termos de potência. Por isso tem esse F ao quadrado. F é o campo, F ao quadrado é a densidade de potência. Lembra que para uma onda TM é módulo do E ao quadrado sobre 2 eta. Então, esse F ao quadrado é a função que representa essa densidade de potência na abertura. Consequentemente, eu tenho que definir a abertura. Essa abertura circular, ela é bloqueada. O bloqueio tem um raio dB. Diâmetro, dB. Que tem que ser maior que o diâmetro do subrefletor. Senão você vai ter raios sendo bloqueados pelo subrefletor e você não quer. Se você já partiu para uma modelagem, faz direito. Pô. Não vai fazer um negócio que no final o diâmetro entra aqui na frente. Está fazendo burrice. Pô. Então você vai ter que especificar um diâmetro de bloqueio que seja maior que o ds. Ou seja, no final você tem que testar para ver se o subrefletor entrou ou não na região dos raios. Isso você só vai ver no final. Se deu errado, aí você vai voltar a mexer nos parâmetros de entrada, por exemplo, talvez tentar aumentar um pouquinho mais o dB e repete a síntese. Essa síntese baseada em ótica geométrica é tão rápida, ela não dura nem um segundo no computador. Então você pode fazer isso trocentas mil vezes enquanto toma uma xícara de café. Então você tem que saber a densidade que você quer e, consequentemente, os limites. Ou seja, o seu ρA, ρA é o ρ na abertura, a coordenada ρ radial na abertura. Vai desde dB sobre 2 até dm sobre 2. Consequentemente, o dB e o dm são parâmetros também, né? Parâmetros de entrada.
E eu estou assumindo, né, como a geometria é circularmente simétrica, o diagrama do alimentador é circularmente simétrico, essa densidade de potência não varia com ângulo φ. É um problema bidimensional, só varia com a coordenada ρ, que eu chamei de ρA, para deixar claro que é a coordenada ρ do ponto na abertura, do ponto A. Em relação a essa equação em vermelho, alguma pergunta? Eu também conheço o campo do alimentador, mais precisamente a sua densidade de potência. Eu vou representar por G ao quadrado. Então, G ao quadrado de θF representa a densidade de potência circularmente simétrica radiada pelo alimentador. E eu vou ter que dizer o seguinte, ó, esses raios eles vão até um certo cone, até um certo ângulo, que é o ângulo de borda θE para o subrefletor. Aqui o θE é para o subrefletor. Então, não só a densidade de potência do alimentador tem que ser conhecida, circularmente simétrica, mas também o ângulo de borda, θE. O θE também tem que ser passado como dado de entrada. Mas geralmente isso é feito, isso é conhecido, porque na prática já conhecemos a atenuação na borda do subrefletor. A atenuação na borda de um subrefletor de um sistema como esse é entre 11 dB, por motivos que você já conhece, né? 11 e 14 dB, quando você quer reduzir campo direto, transbordamento, né? Porque você vai ter um campo direto que vem aqui, ó, que transborda do alimentador e vai lá para frente. E acaba aumentando os lóbulos secundários nessa direção. Então, para reduzir esses lóbulos secundários, às vezes a gente perde um pouquinho de diretividade, né? Mas em compensação, põe os lóbulos secundários nos limites impostos pelas especificações. Então, na prática, essas atenuações são conhecidas a priori, são valores que vão de 11 a 14 dB, dependendo da geometria, e isso acaba, dado o alimentador, te definindo o ângulo θE. Então, essas coisas são perfeitas, são factíveis com a prática. Tanto o diagrama de radiação do alimentador, como o ângulo de borda que você precisa. É outro dado de entrada. Em relação a essa equação aqui em azul, alguma pergunta? Nós vamos resolver uma equação diferencial. Quer dizer, nós não vamos resolver, nós vamos chegar numa equação diferencial que, uma vez resolvida, fornece as superfícies ou os pontos das geratrizes. Então, nós precisamos de uma condição inicial para resolver numericamente essa equação diferencial. E as condições iniciais são dadas pela distância Vs. Distância Vs é a distância entre o foco e o vértice do subrefletor. E o percurso total constante, L, que eu chamei aqui de L0. L0 é o percurso total constante, ou seja, todos os raios, todas as trajetórias ópticas, independente do ângulo θF, vão ter o mesmo percurso total L0, porque isso vai definir a fase constante. Lembre-se que esse algoritmo aqui está sendo apresentado para a fase constante na abertura. Então, todos os percursos, a soma das 3 trajetórias verdes, vão dar uma constante L0. Essa constante tem que ser definida a priori. Puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Esse L0 mais ou menos te dá a distância entre os refletores. Então, você sabendo, né, o volume que essa antena pode ocupar, ou a máxima distância que o subrefletor vai estar afastado do refletor principal, porque isso vai definir o tamanho dos estais que seguram esse subrefletor, ou seja, mais ou menos sabendo como você tem que posicionar o subrefletor em relação ao refletor principal, isso mais ou menos te define o L0. Então, isso é um parâmetro totalmente prático quando você projeta essas antenas. E o VS também, porque sabendo a atenuação que você tem que ter na borda, e sabendo que esse alimentador tem que gerar um campo que chega aqui quase como uma frente de onda esférica, ou seja, esse subrefletor
tem que estar na região de campo distante do alimentador. Esse VS você ajusta justamente para garantir, né, ou tentar garantir que isso aconteça. Então, o VS também é um parâmetro prático quando você projeta esse tipo de antena. Então, esse é um projeto totalmente prático. Todos os parâmetros de entrada são práticos, né? Quem for projetar essa antena tem que saber o que está fazendo na hora de escolher todos esses parâmetros. Tá? E aí, em uma transparência ou duas, a gente mostra a técnica, porque a teoria é muito simples. Então, mais uma vez, é uma técnica baseada em ótica geométrica. E a gente começa, lógico que eu vou começar do jeito mais direto, né? Nós temos essa trajetória verde, onde o ponto O, de onde a trajetória, né, os raios partem, ele é conhecido. O ponto O é conhecido. Mas eu quero determinar o ponto S e o ponto M. Eu já vou antecipar. Eu vou incrementar o ângulo θF. Para cada θF, eu vou achar um par SM. SM. Com isso, eu vou descrever a geratriz por pontos. No final, eu vou ter a geratriz descrita por pontos. Se eu precisar descrevê-la de uma maneira numérica mais eficiente, você pode pegar esses pontos e interpolá-los, por exemplo, usando uma spline. Ou usando a função que você quiser. Mas, geralmente, splines te dão um resultado suave. Mas a síntese não vai te dar uma fórmula. Ela vai te descrever a geratriz em pontos. E cada ponto S vai estar amarrado ao M e vice-versa. O S vai ser localizado por coordenadas esféricas. No caso aqui, como se fossem polares, R e θF. RF e θF. Já o refletor principal vai ser mais apropriado usar as coordenadas retangulares, ZM e XM, de acordo com os gráficos aqui. Então, o que precisamos? É achar as 4 coordenadas, RF, θF, XM e ZM. O θF vai ser a variável de controle. Então, o θF vai ser dado. A gente vai começar com θF igual a 0. A gente vai incrementando, né, delta a delta, quantos forem necessários, e para stop, quando o θF é igual a θE. Lembrando que o θE é conhecido. Então, a pergunta é, dado o θF, quem são as coordenadas RF, XM e ZM para aquela iteração? Você resolve aquela iteração, parte para a próxima, ou seja, incrementa o θF, acha um novo par SM. Incrementa o θF, acha um novo par SIM. E vai fazendo até o θF acabar. Ou seja, até chegar na borda dos refletores. Em relação ao que foi dito, alguma pergunta? Como eu vou achar o ponto S? Dado o O, dado o M, como é que a gente acha o ponto S? Pergunta. Essa trajetória verde, ela faz o quê? A luz, o raio, enfim. Esse princípio foi estudado muitos séculos atrás usando a luz, né? A luz, o raio sai daqui, reflete, vem para esse ponto. Que trajetória é essa? Que característica essa trajetória tem? Alguém viu isso no ciclo básico, no curso de física? Em algum curso de física? Que característica essa trajetória tem? Alguém ouviu falar do princípio de Fermat? Ela percorre o menor percurso, né, possível. O menor, na verdade, o Fermat, eu acho que disse algo parecido com no menor tempo possível. Como o meio é homogêneo, o menor, e a velocidade é constante, né, o menor tempo possível equivale ao menor percurso possível. A pergunta é a seguinte: eu saio desse ponto, percorro em linha reta até esta superfície
e depois outra linha reta até o ponto M. Qual é o ponto S que me dá o menor percurso possível? Esse ponto S é aquele onde o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, onde a lei de Snell é satisfeita. Então, algumas técnicas de síntese são feitas a partir de ângulos. Elas são as menos eficientes. A mais eficiente é aquela que usa o princípio de Fermat, ou seja, aquela que busca o ponto S de forma a minimizar esse percurso. E que percurso é esse? É o percurso que eu estou chamando aqui nas notas de aula de OSM. Repare, OSM é RF mais essa hipotenusa, que vai do ponto S até o ponto M, representada por essa raiz quadrada aqui. Ó. É a coordenada x do refletor menos a coordenada x do subrefletor ao quadrado, mais a coordenada z do refletor principal menos a coordenada z do subrefletor ao quadrado. Esse é o percurso. E, matematicamente, como é que você impõe que este percurso seja o menor possível? Deriva igual a zero. Se você derivar esta equação em relação a θf e igualar a zero e manipular, eu não vou mostrar as manipulações, porque não apenas as derivadas são tranquilas, né? Só tem seno e cosseno aí, como também essa raiz quadrada não é grande coisa. Você chega nessa expressão aqui. Eu não vou provar, tá? Vou colocar aqui. Mas vocês chegam nessa expressão sem maiores complicações. Lembrando que não é só o seno de θf e o cosseno de θf que variam com θf. O RF também varia com θf. Né? Dá para ver aqui dessa figura que para θfs diferentes, a distância OS varia. Então, nessa expressão vai aparecer também a derivada do RF em relação a θf. Você consegue isolar, sem nenhuma complicação, essa derivada e você reescreve esta equação desta maneira aqui. Esta é a equação diferencial que você tem que resolver, partindo daquelas condições iniciais que eu mostrei na transparência passada. Para concluir a síntese, o que está faltando nesta equação? Muitos de vocês já devem ter visto em cálculo numérico, né, técnicas numéricas para resolver numericamente equações diferenciais, né? Uma que é muito utilizada é a Runge-Kutta. Alguém se lembra ainda do Runge-Kutta? Eu, quando faço síntese desses problemas, eu uso o Runge-Kutta de quarta ordem. Tá? Então, existem técnicas, não sei se é a melhor, talvez haja técnicas melhores. Mas você vai resolver isso numericamente. Mas para fazer isso, o que está faltando nesta equação? O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? Está faltando representar, né? XM e ZM, ou melhor, representar as variações de XM e ZM com θf. Como XM e ZM, as coordenadas desse ponto M, variam com θf. Está faltando isso, porque eu não sei como XM varia com θf e também não sei como ZM varia com θf. Então eu vou precisar de mais duas relações que me deem XM e ZM em função do θf. Uma que é particular dessa técnica é obrigar que o percurso até a abertura seja constante, igual a L0. Isso quando você quer fase uniforme. Se você não quiser fase uniforme, você vai ter que adaptar essa condição. Mas se o seu objetivo é fase uniforme na abertura, isso simplifica um bocado as coisas. Você vai obrigar que L0
seja igual a OSM, OSM, mais o que resta até chegar na abertura. E aqui, esse que resta é menos EM. Lembra que, de acordo com a figura, essa coordenada Z é negativa. Por isso eu estou colocando aqui menos. Menos EM é positivo. Ou seja, você está obrigando que essa soma dessas 3 trajetórias verdes seja constante. Isso obriga o percurso a ser constante, percurso total a ser constante até a abertura. Automaticamente, isso obriga que os raios saiam do refletor principal paralelos entre si. Como é que você sabe disso? Porque percurso constante, fase constante nessa abertura projetada significa uma frente de onda localmente plana. É isso. Professor, Oi. mas essa abertura aí vai chocar com o refletor principal, não é não? Não, isso é matemático. Não tem importância. Repare, quando você chega no campo na abertura, você joga o resto todo fora. Se você não gostou disso, põe a abertura mais na frente. Não tem importância. Não tem importância o refletor passar pela abertura. O que vai acontecer apenas é que o ZM vai virar positivo. A fórmula continua a mesma. Não tem importância. Lembra que a abertura é uma entidade abstrata. Você pode definir a abertura mais para trás, mais para frente, porque o que muda é o L0. E mudar fase, como você está interessado em diagrama de radiação, a fase, sendo ela constante, na hora que você tira o módulo, não tem importância. Então não tem importância eu definir arbitrariamente a minha abertura no mesmo plano que passa no foco, mas eu podia ter definido a abertura mais na frente. Vai dar a mesma coisa. Só que você vai ter que usar um L0 maior se você quiser a mesma geometria. Então não tem importância o refletor principal cortar o eixo X. Beleza ou não? Não, porque eu enxerguei da seguinte forma, né? A abertura estando atrás do refletor principal, o campo nela é nulo. Não, mas eu estou usando ótica geométrica. Aqui não é princípio da equivalência, hein? Não tem importância. Olha só, faz o seguinte. Pega o L0 e soma uma constante. Se você pegar um L0 e somar uma constante, você fica mais satisfeito? Muito. Pronto. Então, pega esse L0 e soma uma constante. Ou seja, aonde aparecer L0, você vai trocar por L0 menos a constante. Vai dar o mesmo resultado, desde que você ajuste o L0 e a constante para dar o conjunto de superfícies que você deseja. Mais tranquilo ou não? Beleza. Beleza? Então, se você não gostou de ter o refletor principal cortando o plano da abertura, põe a abertura mais na frente, aumenta o L0. Ao invés de usar L0, usa L0 mais constante. Aí vamos ver o que vai acontecer no final. Vai acontecer a mesma coisa. Você simplesmente, ao invés de estar definindo a abertura aqui, você está somando uma constante e trazendo a abertura para cá. Deslocar uma antena muda o seu diagrama de radiação na região de campo distante? Não. Olha que pergunta boa, hein? Eu peguei uma antena, transladei a antena. Isso muda o diagrama de radiação na região de campo distante? Se o deslocamento for finito, né? Teoricamente não muda na região de campo distante. Não muda. Então, é outra maneira de enxergar. Você simplesmente transladou a abertura, o diagrama vai ser o mesmo. Ficou melhor ou não? Sim. Beleza. Então, se você pegar essa expressão com ou sem a constante, aqui eu não vou pôr constante, não. Eu vou manter minha abertura no plano Z igual a 0. Pegar essa expressão aqui do ASM, esta daqui, e manipular essa igualdade, você reescreve esta relação desta maneira. Eu também não vou mostrar porque é tudo... a álgebra é simples,
manipulação de seno e cosseno, isso aqui não é difícil obter, tá? Mas não é só pegar o ZM e passar para o outro lado, porque tem ZM aqui também, ó, tá vendo? Então você vai ter que manipular essa equação, elevar tudo ao quadrado, etc. Aí você isola o ZM, você consegue isolar o ZM sem dificuldade, você chega nessa igualdade aqui. Então repara, isto te dá o ZM em função do θF. Você vai substituir esta igualdade, lógico, você vai fazer uma rotina que faz esse cálculo, e o número que sai da rotina você enfia aqui, ó, no lugar do ZM. Que também aparece aqui, ó. Aqui também aparece ZM, ó, aqui. Então, ó, aqui você tem o ZM em função do θF. O que está faltando para a gente concluir a síntese? O XM e o RF? O RF já está aqui. O RF vai sair da solução dessa equação diferencial. Está faltando o XM. Ó, o ZM em função do θF eu já tenho. Para fase constante. Vou repetir. Isso daqui é quando você quiser fase constante. Se você não quiser fase constante, esse L0 não é uma constante. Aí fica um pouco mais difícil. Você tem que mapear o valor do L em função da posição que você está na abertura. Fica um pouco mais difícil, mas ainda dá para formular. A gente não vai fazer isso aqui, tá? Aqui é só para fase constante na abertura. Então está faltando o XM, que aparece aqui e também aqui, ó. E como é que a gente obtém o XM? Conservação de energia. Repare, nesta figura, depois eu vou dizer como fazer para alterar para as outras três. Mas na ADC, ó, o raio principal para θF igual a zero, ó, ele reflete aqui, vem para cá e chega na abertura, ó, nessa direção aqui, nesse raio. Aí você vai aumentando o θF. Este cone... Oh, meu Deus do céu, cadê a figura? Eu não fiz a figura, que pena. Repare, na medida em que o θF vai aumentando, você vai percorrendo a abertura, ó, até chegar na trajetória correspondendo a θF. O que tem que acontecer, ó, nesta região, que vai desde este raio aqui de baixo até aqui? O que tem que acontecer com a potência que atinge a abertura nesta região aqui, ó? A potência que vai cruzar a abertura. Essa potência que cruza a abertura tem que ser igual ao quê? Pela ótica geométrica, ela tem que ser igual à potência do cone θF ali, né? Tem que ser igual à potência que saiu aqui do alimentador neste cone. Aí, no caso, é metade do cone, né? Enfim. Você gira essa figura em torno do eixo, do eixo Z, e aí você vai ter o cone, né? A potência dentro do cone, cujo semiângulo é θF, tem que corresponder à potência que cruza a abertura na região que vai de dB sobre 2 até XM. XM porque o raio sai paralelo, né? Se a fase não fosse constante, essa posição na abertura não seria tão trivial. A fórmula da síntese aqui é fácil, porque quando você pede fase constante, esse último raio sai paralelo ao eixo de simetria. Então você sabe que o ponto que correspondendo na abertura tem a mesma coordenada XM. Então na abertura você vai pedir que a integral que te fornece a potência, né, integrada de dB sobre 2 até XM, corresponda à integral de potência no alimentador, que vai de θF igual a zero até θF. E isso te dá a coordenada XM em função do ângulo θF. Então, ó, a potência na abertura, PA é a potência na abertura, né? Função de XM. Você vai integrar. O 2π aqui é para dizer que eu já integrei em φ, tá? Esse 2π é a integral em φ que já foi feita.
Então, faltou a integral em ρ. Na abertura, você vai usar as coordenadas polares. Então, o infinitésimo de área lá tem o ρ de ρ. Então, esse ρ de ρ que aparece aqui é porque você está usando as coordenadas polares para fazer a integral na abertura. E aqui, ó, F ao quadrado é a densidade de potência, que é dado de entrada. Você conhece essa função. Essa função é conhecida. Ou através de uma função propriamente dita, ou através de pontos, que depois você pode interpolar e achar uma representação numérica para facilitar aqui a integração numérica. E essa integral tem que ir de dB sobre 2, ou seja, daqui, né, até aqui, até xm. No alimentador, você vai usar as coordenadas esféricas. Por isso que aparece aqui o seno de θ d θ. Lembrando que G ao quadrado é a densidade de potência do alimentador. É conhecida também. Então, quando você iguala uma à outra, devidamente normalizadas, né? Porque a potência total do alimentador tem que chegar na abertura. Você tem aqui uma equação que te dá xm em função de θf. Onde o xm aparece aqui no limite dessa integral. Dependendo se isso é fornecido por pontos ou analiticamente, pode ser que a determinação do xm não seja trivial. Você tem que montar um algoritmo para achar qual é o xm que atende à igualdade. Mas isso depende da sua habilidade como programador. Tá? É possível você montar um algoritmo muito, muito eficiente que te dá o xm, calcula, dado um θf, e dadas as densidades do campo, da densidade de potência, tanto na abertura como no alimentador, calcular o xm que atende a essa igualdade aqui. E aí, o problema de síntese acabou. Você vai fazendo isso até o θf ser igual a θe. O processo é começado, né, quando o θf é igual a zero. Então, para a equação diferencial, você tem que usar as condições iniciais. E a condição inicial, ó, é que o RF, quando θf é igual a zero, seja igual a Vs, que é um parâmetro de entrada. Então, você começa impondo RF igual a Vs e vai resolvendo a equação diferencial até o θf ser igual a θe. E aí você vai ter os dois refletores, as duas geratrizes, descritas por pontos. E no final, né, você, a não ser que você especifique o campo da geometria clássica, você vai ter geratrizes que não são mais cônicas. E redistribuem o campo na abertura de acordo com o que você desejou. Interpola esses pontos, analisa a antena, por exemplo, usando ótica física ou métodos momentos que você desejar. E aí está um algoritmo para fazer a síntese de dois refletores circularmente simétricos. Alguma pergunta? Só para concluir, né, existem 4 possíveis configurações. Essa é uma delas. Mas você pode projetar outras configurações que vão, do ponto de vista da ótica geométrica, fornecer a mesma distribuição de campo na abertura, porém com um mapeamento diferente. Ou seja, o projetista tem 4 opções na sua frente. Com prática, ou tentando uma e outra, ele vai tentar escolher a melhor. Para a configuração tipo ADC, essa é a formulação. Vou começar pela ADG. Qual é a diferença na ADG? A diferença é que é o raio que vai para baixo que é mapeado em cima. Ou seja, existe aqui na frente, ó, uma cáustica que é real. Lembra que a ADG clássica tem, se fosse clássica, teria o seu subrefletor gerado por uma elipse. O foco estaria aqui na frente. Então a diferença é que na ADG são os raios que vão para baixo que são mapeados em cima.
Então, a formulação é igualzinha à anterior. Igualzinha à anterior. Tudo que você tem que fazer é, no final de cada iteração, você pergunta, essa configuração é ADC ou ADG? Se for ADC, você não faz nada. If ADC, você não faz nada. If ADG, você muda o sinal do XM. Porque é como se fosse essa geometria de cabeça para baixo. É como se o XM fosse negativo. Então, depois que você sai, né, antes de sair da rotina que te dá o XM em função do θF, você faz um if. É ADC? É. Então o XM é este valor. Não, não é ADC, eu quero ADG. Você multiplica o XM por -1. Você muda o sinal do XM. E aí o mesmo algoritmo que você tem para projetar, sintetizar uma ADC, com um if você altera para essa outra configuração ADG, que tem as suas vantagens e as suas desvantagens em relação à ADC. Aí o projetista é que vai escolher qual delas ele vai querer sintetizar. É uma opção a mais, é um dado de entrada a mais, ou seja, além daqueles parâmetros, qual a configuração que você quer sintetizar. Alguma pergunta em relação a ADG? Sim. Se o subrefletor que foi para baixo, por que você trocou o sinal da coordenada X do refletor principal? Aí você tem duas opções, tá? Ou você pensa no θF negativo, ou você vira essa figura que está desenhada aí na tela, vira ela de cabeça para baixo. Então, para simplificar o algoritmo, eu prefiro pensar no θF positivo, porque assim eu não mexo nessa equação. Repare, esta equação, uma vez implementada, vai valer tanto para ADC como para ADG. E, simplesmente mudando o sinal no final, permite que eu use a mesma rotina implementada para achar o XM que eu implementar para ADC, vai ser usado para ADG. No final, eu mudo o sinal do XM, se for ADG. Então, o mesmo algoritmo, eu não preciso mexer no algoritmo, entendeu? Aquilo que eu implementar para avaliar essa integral e avaliar essa integral, eu uso de novo, eu reutilizo. Tudo que eu tenho que fazer é trocar o sinal do XM no final, antes do XM retornar para a rotina que vai resolver aquela equação diferencial do RF. Facilita a implementação numérica. Mas se você preferir, você pode reformular isso fazendo o θF negativo. Você que sabe. É a mesma coisa. Só que você vai ter a geratriz do refletor principal com coordenadas x negativas. Mas, em compensação, você vai ter as coordenadas do subrefletor com θF positivo. Como é geratriz, não tem importância, pô. Você passa de novo para cima. Mas é só para você obter a geometria antes de manipular os pontos do jeito que você quiser. A geratriz que está na parte de cima é a mesma que está na parte de baixo. Você vai rodar esse negócio. Eu não sei se eu fui claro. Na minha cabeça eu tenho a coisa bem definida. Você entendeu? Ficou claro ou não? Entendi, sim. Tá. É só para facilitar a implementação do algoritmo. O algoritmo é igualzinho. Você só fala assim, se for ADG, muda o sinal do XM. O valor já sai da rotina com o sinal trocado e você enfia lá dentro para a rotina que vai calcular a equação diferencial. Ele não quer saber se é ADC ou ADG. Você deu o valor lá, ele continua o cálculo. Próxima configuração, se não houver perguntas, né? A ADE. Repare, na ADE, tudo volta para cima. Ó. Tudo volta para cima. O subrefletor volta, a geratriz dele volta a estar acima do eixo Z, né? E esse aqui também. Ó. Então, aqui o θF é positivo, que beleza. E o XM é positivo também. Então, não tem aquele problema do último caso. Mas o que muda aqui?
a inversão da iluminação do alimentador na abertura. Repara, diferente da ADC e da ADG, o raio principal, aquele com ΔF igual a zero, ele não é mapeado aqui embaixo. Ele é mapeado lá em cima. Então, a potência na abertura, ao invés de ser preenchida de baixo para cima, ela é preenchida de cima para baixo. Então, é a potência contida no cone do alimentador, com um semiângulo ΔF, não tem que ser igual a desta região, e sim a complementar. A complementar. Então, quando você estiver sintetizando uma DE, tudo que você tem que fazer é, na hora de calcular o XM, usar esta igualdade aqui. Ou seja, deste lado esquerdo da igualdade, não é a potência até XM, é o complemento. Ou seja, é a potência total menos a potência até XM. Isso significa, ó, nesse numerador, acrescentar uma constante, porque isso aqui é uma constante. Isso aqui você determina no início do programa. Que dado o campo na abertura, você sabe qual é a potência total que atravessa a abertura. Então, lá no seu algoritmo, você faz a pergunta, na hora de montar a equação, na hora de igualar um lado ao outro, você vai perguntar, é ADC ou ADG? Então, este cara você não põe lá. Você diz que é zero. E o sinal aqui, mais. Se for ADE, você troca por isso aqui. Repare, as funções PA e PF são as mesmas anteriores. Você não tem que implementar essas integrais de maneira diferente. Você reaproveita a manipulação, né, a implementação que você já tinha feito dessas integrais também para a DE. Simplesmente mexendo, ó, nisso daqui. É um segundo if. If ADE desse jeito. If ADC ou ADG do outro. E aqui não precisa trocar o sinal do XM. O sinal do XM, o valor do XM é aquele que vem disso aí. Em relação... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Em relação a essa ADE, alguma pergunta? Ou seja, dois ifs. Um é, eu vou usar isso ou o outro. O segundo if é, eu troco o sinal do XM ou não. E aí chegamos na última possibilidade, que é aquela onde ó, a geratriz voltou aqui para baixo e a potência na abertura é preenchida de cima para baixo. Ou seja, na ADH você vai fazer as duas modificações. Vai usar esta expressão da ADE e trocar o sinal no final. Então, repare, com dois ifs bem colocados na rotina que te calcula o XM em função do ΔF, você tem as 4 possibilidades praticamente usando o mesmo programa, o mesmo algoritmo. A implementação que você faz para ADC vale para as outras 4, com pequenas modificações, 2 ifs. Um na hora de fazer a igualdade aqui e outro no final, na hora de sair da rotina, se vai trocar ou não o sinal do XM. É só isso que você precisa fazer e você tem um algoritmo que vale para as 4 diferentes configurações. Qual delas vai ser a melhor? Aí vai depender do que você está pedindo, do que você vai querer. Alguma pergunta, pessoal? Então, o mais bacana nisso tudo, né, é perceber que é possível modificar as superfícies e ainda assim conseguir fase constante na abertura. Então, todas aquelas figuras de antenas refletoras que eu mostrei para vocês, principalmente aquelas com 2 refletores, provavelmente nenhuma delas é clássica. Provavelmente todas elas são modeladas. Porque já que você vai ter que usinar aquilo, por que você tem que usinar algo com uma geratriz que é parabólica, uma parábola? Hoje em dia, com esses tornos mecânicos, né,
numéricos, você passa a superfície por pontos. Na pior das hipóteses, você pega os pontos, ou alguns desses pontos, passa uma spline e fornece numericamente os pontos, né, da geratriz, a fórmula numérica da geratriz, através de spline para o torno. Ele vai lá e usina o que tiver que usinar. Então, hoje em dia, não faz sentido você projetar uma antena dessa sem modelar. As superfícies clássicas, elas ajudam a entender, ajudam o início do projeto, ajudam a chegar perto da geometria ótima. Mas aí, no final, você vai e sintetiza, modela. Se você tem dúvida em relação à ótica geométrica, depois da modelagem, analisa com ótica física ou com metros-momentos. Não atingiu o objetivo, volta atrás, mexe no parâmetro de entrada. Repare, o que você tem? Um processo de otimização. Projeta, sintetiza com ótica geométrica, analisa com um método melhor, vê se chegou no objetivo. Não chegou, volta atrás, mexe nos parâmetros de entrada, sintetiza de novo, analisa, e você vai fazendo isso. Lógico que com a análise baseada em ótica física ou metros-momentos, o processo de otimização começa a ficar, né, cada vez maior. O tempo de duração, o esforço computacional. Mas repara, o pessoal projeta antena desse jeito, antenas refletoras. E aí eu deixei aqui, ó, uma sequência de referências de sínteses de antenas, onde aqui eu incluí também sínteses de duplo refletor offset. O duplo refletor offset a gente não viu ainda, a gente vai ver agora nas próximas transparências. Tá? E aí eu vou aproveitar e fazer propaganda. Eu, mais o meu colega, foi meu orientador de mestrado, o professor Bergman, da PUC do Rio, há uns anos atrás a gente bolou um método de síntese de duplo refletor que não precisa de equação diferencial, não precisa resolver equação diferencial. Você representa localmente as geratrizes por cônicas, ou seja, você vai ter um par de cônicas, uma associada à geratriz do subrefletor e outra no refletor principal, bem pequititinhas. E aí você vai concatenando essas cônicas de tal maneira, né, impondo que essas cônicas te deem, na abertura da antena, a especificação de campo desejada. Em princípio, essa técnica, ela, além de não precisar resolver uma equação diferencial, ela é mais robusta do ponto de vista numérico. Você consegue sintetizar usando muito menos pontos. Isso eu não vou mostrar a formulação aqui, apesar de não ser complicado, mas isso foi publicado no Transactions em 2011. Quem tiver interesse ou quem precisar um dia, pode ir lá dar uma olhada. E é um artigo que já está começando a ser, aos poucos, né, a ser citado. E eu vou tentar, né, não sei se eu vou conseguir, falar agora, iniciar, né, o estudo do duplo refletor clássico. Aqui a gente não vai falar de shaping, que aqui é bem mais complicado, bem mais difícil, que é o duplo refletor offset. Ou seja, ele tem as vantagens do duplo refletor e tem a vantagem do offset. Ou seja, você projeta o negócio para que a abertura projetada do refletor principal não seja bloqueada, nem pelo subrefletor, muito menos pelo alimentador. Quais são as vantagens do duplo refletor? O que você acha? Que vantagens o duplo refletor tem em relação a uma antena de único refletor? A localização do alimentador, né? Que ela fica por trás da antena, né? Você pode colocar alimentadores maiores, mais elaborados aqui por trás, né? Não precisa pendurar o negócio aqui na frente. Com duas superfícies, você pode, com 2 graus de liberdade, duas superfícies, você pode
A gente acabou de ver. Com duas superfícies você pode modelar a amplitude do campo na abertura, né? Modelar as superfícies para redistribuir a amplitude do campo na abertura. Nós não vamos estudar isso daqui porque é um assunto bem complicado. Aqui não tem simetria circular. As fórmulas ficam muito mais complicadas, mas isso é algo que é estudado desde os anos 1970. Tá? Isso é feito já há mais de 50 anos que o pessoal faz isso. Tá? Já não tem mais mistério nenhum nisso. Dá para fazer, o pessoal faz isso. Tá? Só que a gente não vai mostrar as equações aqui. Eu até cito os artigos, a gente não mostra, mas com dois refletores você já pode modelar ambos para redistribuir a amplitude sem perder a fase constante na abertura. Essas são as duas grandes vantagens, tá? A desvantagem, lógico, é uma antena mais cara porque você não tem simetria circular, então você tem que tomar cuidado com o alinhamento entre os refletores e entre o alimentador e o subrefletor. Como não tem simetria circular, a construção é mais complicada e por aí vai. Tá? E o offset, lembra do offset quando era um único refletor? O que surgia por causa do offset? Pelo fato de eu tirar o eixo do alimentador de cima do eixo do paraboloide. O que surgia com isso aí? Em princípio. A polarização na abertura ela não era mais constante, né? Usando a terceira definição de Ludwig. Ou seja, lá no offset, sendo a polarização linear, você passava a ter na abertura polarização cruzada. As linhas de campo faziam curvas e, consequentemente, o diagrama de radiação da antena apresentava polarização cruzada. A não ser que você utilize a polarização circular. Aí a polarização cruzada quase que sumia, mas em compensação apareceu o beam squint. Né? Nós vamos ver, como se fosse mágica, que é possível projetar essa antena e, do ponto de vista da ótica geométrica, você ter polarização uniforme na abertura. Tá? Então, essa antena é a melhor de todas no que se refere a antenas refletoras. É o duplo refletor offset. Clássico porque a gente não vai modelar. Ainda poderíamos modelar e fazer essa antena melhor ainda. A gente não vai tratar disso aqui. A gente vai ficar só no refletor clássico. Ou seja, o refletor principal é gerado por um paraboloide, só que cortado de maneira a não ser simétrica, circularmente simétrica. E enquanto que o subrefletor ou vai ser, né, um elipsoide, no caso de uma configuração gregoriana, ou um hiperboloide, no caso da configuração Cassegrain. Só que também ele não vai ser circularmente simétrico. Os eixos dessas cônicas não coincidem entre si. Tá? A única simetria que você tem é uma simetria planar. No caso dessa figura, eu escolhi o plano de simetria para ser o y igual a zero. Em alguns você deve ver o eixo y para cima e o x para o lado, enfim. E também vamos assumir que a projeção, que geralmente é o caso, né, boa parte dos casos, né, a abertura do refletor principal tem projeção circular. Eu tentei desenhar isso, não ficou meio torto, né, mas foi o que eu tentei desenhar aqui. Ó. Em relação à configuração offset, por enquanto, alguma pergunta? Eu vou mostrar alguns casos de Cassegrain e depois de gregoriana. Provavelmente todos esses casos, ou pelo menos a maioria deles, são antenas modeladas. Mas a modelagem é tão suave que a gente nem percebe. Tá? A gente não vai tratar de modelagem aqui, não. Então, qual é o truque? O truque é o mesmo de sempre. Você não deixa de ter, no caso da Cassegrain, o seu subrefletor continua sendo um hiperboloide. Só que você não pega mais a tesoura
e corta a borda desse hiperboloide em volta do eixo do hiperboloide. Você corta uma porção assimétrica. A única assimetria é nesse plano aqui, ó. De tal maneira que você continua, por ser um hiperboloide, tendo dois focos. Num, você vai colocar o centro de fase do alimentador. E no outro, você vai coincidir o foco do paraboloide, que gera, né, que forma a superfície do refletor principal. Que também não vai ter simetria circular. Você vai pegar a tesoura, vai cortar a borda desse refletor, só que ela vai ser cortada fora do eixo do paraboloide. Ele não tem simetria circular. De tal maneira que os raios que vêm desse foco parecem estar vindo do foco do paraboloide. Mais uma vez, eles saem paralelos ao eixo do paraboloide, que agora está aqui embaixo, ó, e, consequentemente, paralelos entre si. Consequentemente, do ponto de vista da ótica geométrica, mais uma vez, fase constante na abertura da antena. Se você for esperto, consegue ajustar essas superfícies para que o subrefletor não intercepte os raios que chegam na abertura. A sua abertura não está bloqueada do ponto de vista da ótica geométrica. E é isso que você tem que fazer. Falar é fácil. Aqui as equações ficam mais complicadas. Para diminuir perda de transbordamento, você tenta apontar, ó, o centro, né, o eixo do alimentador mais ou menos para o centro do subrefletor, né? Você não vai fazer diferente disso, senão você vai jogar toda a potência fora. E a gente já viu que essa potência de transbordamento diminui a eficiência de abertura da antena, diminui o ganho do sistema duplo refletor. E aqui tem alguns casos de duplo refletores do tipo Cassegrain. Não é fácil ver, mas às vezes a gente vê essas emissoras de TV que vão montar um link, possuem essas antenas, geralmente elas ficam fechadas em cima da van, mas quando elas abrem, é um duplo refletor para fazer o link via satélite. É uma antena mais eficiente. Alguém já viu uma antena dessas por aí ou não? Aqui tem outros exemplos. Aqui, se não me engano, é usado na Europa para você fazer comunicação com vários satélites. Aí, no caso, isso aqui é um cilindro, né? Não é mais aquela configuração com foco, como foi mostrado. Mas repara, cada alimentadorzinho desse gera um feixe numa certa direção, num certo satélite. Então, você distribui o sinal para diferentes satélites da Terra. Então, é comunicação simultânea com diferentes satélites. Por exemplo, distribuir sinal de TV para diferentes satélites que operam em diferentes países da Europa, por exemplo. Então, é uma possibilidade. A gente não vai estudar essa geometria aqui. Aqui é justamente antenas fazendo distribuição de sinal de TV para uma certa emissora, que eu não sei qual é. É um certo serviço, não é muito a minha área isso aqui, não. Mas você consegue... São geometrias mais complicadas, mas o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Com duas superfícies, cada alimentador desse gera o feixe numa direção diferente. Você consegue se comunicar com satélites diferentes, posicionados, satélites geoestacionários, posicionados em posições distintas, diferentes, porém bem definidas, né? Um tipo, a gregoriana é mais difícil de encontrar, a configuração gregoriana, mas o exemplo que vocês têm aqui é um exemplo sublime. Se não me engano, o último grande radiotelescópio construído, pelo menos nos Estados Unidos. A tendência atual é, ao invés de construir um super, ultra, hiper radiotelescópio, construir menores, né? Antenas menores operando em conjunto. Mas essa daqui foi uma que começou a ser construída, se não me engano, no final dos anos 80, 1980 e tantos, e por falta de recursos ficou parado um tempão, só foi concluído lá mais para o final dos anos 90. É um duplo refletor gregoriano
offset. Se não me engano, o diâmetro projetado do refletor principal tem cerca de 200 metros. Então você tem aqui o refletor principal, com certeza modelado, e aí você usa placas, né? Isso aqui não é uma superfície sólida, são placas, não dá para ver direito, mas são placas, né? Aparafusadas nessa estrutura que você tem aqui, que é uma estrutura muito fera do ponto de vista de mecânica, porque esse negócio gira e não pode deformar devido à gravidade. Se deformar, você perde o que na abertura? Você roda essa antena, ela deforma. O que você perde na abertura dessa antena? Fase uniforme. Imediatamente fase uniforme. Lembra que em frequências altas, comprimento de onda, às vezes pode ser da ordem de milímetro. Então, já percebeu, né? Essa coisa não pode deformar. Ou, assim, a deformação dela tem que ser irrisória. Então, imagina o custo que é projetar e montar uma estrutura como essa. É muito caro isso aqui. Tá? O subrefletor é pequenininho, ele fica aqui, e ela é gregoriana porque permite o alimentador, são vários alimentadores, eles são colocados nessa estrutura, eles ficam bem próximos do subrefletor. Tá? E a coisa toda é montada para não haver o bloqueio da abertura. Aqui tem uma figura, umas fotos, onde dá para ver, ó, os alimentadores ficam numa estrutura que você roda. Então você pode mudar o alimentador, ou seja, a faixa de frequência que você está utilizando para fazer a sua observação. Então, ao invés de mudar o alimentador, você roda um negócio e você põe um outro alimentador no foco do sistema. Então você permite, ó, que tenha diferentes alimentadores utilizando o mesmo duplo refletor. E aqui, ó, é o subrefletor, visto por baixo. Esse é um exemplo bem interessante. Tem outros exemplos. Isso aqui, ó, é de um radiotelescópio na França, ou seja, é um sistema duplo refletor. Ó, aqui é gregoriano também, modelado, lógico. Aqui está o alimentador, o subrefletor e aqui o refletor principal. Tá? E esta estrutura duplo refletora, ela é o alimentador de um radiotelescópio maior. Então, na verdade, é uma antena multirefletora, né? São vários refletores, onde esta estrutura funciona como se fosse o alimentador de um duplo refletor muito maior do que esse. Então, antenas duplo refletores são muito utilizadas em comunicações via satélite. E como o satélite já é caro, né, essas antenas, no final, acabam não sendo tão caras assim dentro do contexto. Então, você também tem sistemas duplo refletores embarcados em satélites, tá, devidamente modelados para você cobrir uma região. Aí o interesse não é mais diretividade, mas sim cobrir da maneira mais uniforme possível uma determinada região do planeta. Por exemplo, eu quero que o feixe, né, a projeção do feixe principal da antena, né, quando intercepta a superfície da Terra, tenha um contorno mais ou menos parecido com o país que está sendo iluminado por aquele satélite. Né? O satélite não quer se comunicar geralmente, né? Não quer se comunicar com um ponto. Ele quer se comunicar com vários pontos sobre uma região, sobre um país, por exemplo. Então você quer que o feixe mais ou menos, por exemplo, no caso do Brasil, que ele mais ou menos cubra da maneira mais uniforme que for possível o território brasileiro, jogando pouca informação para os vizinhos. Você pode conseguir isso modelando os dois refletores e fazendo eles offset para ter um sistema mais eficiente, com a abertura não bloqueada. Esses projetos são bem mais complicados, estão totalmente fora do escopo do curso. Tá? Mas não fica triste, né? Não adianta nada pensar nisso antes de entender as configurações clássicas. Professor, Oi, pode perguntar. Dessa aplicação que o senhor deu do satélite, né?
Não é meio contraditório mexer com antenas refletoras para aplicação para satélite, já que eu quero uma ampla cobertura e não algo mais direcionado? Eu não sei se... Então, exatamente por causa disso, você modela os refletores, só que agora, eu esqueci de falar, a fase na abertura não vai ser uniforme. De maneira que o seu feixe não é mais um feixe diretivo, mas um feixe com contorno modelado. Imagina o seguinte, o diagrama de radiação, ao invés dele ser circularmente simétrico, ele é assimétrico. De maneira que quando você intercepta aquilo com um plano, por exemplo, o contorno do feixe agora não tem mais o formato circular, mas o formato de uma região que você quer cobrir. Para isso, você não pode ter mais a fase constante na abertura. O projeto fica bem mais complicado, mas você consegue com 2 refletores. Você consegue controlar amplitude e fase. Então, nesta situação aqui, você quer controlar as 2 coisas, amplitude e fase. E, além disso, manter a polarização cruzada. Baixa, né? Exatamente. Sendo que é offset. E você consegue. Tranquilo ou não? Assim, eu entendi a sua fala, mas o meu questionamento é mais do ponto de vista que a ideia do refletor é você concentrar a energia em uma determinada região. Mas, por exemplo, deixa eu te cortar. Se você pegar uma distribuição de fase não uniforme na abertura, de repente você não consegue um diagrama de radiação diferente, por exemplo, isoflux. O isoflux é diretivo na direção perpendicular? É mais diretivo na direção perpendicular? A abertura? Não. Então, pronto. Então, você pode, mexendo na distribuição de fase, coisa que a gente não estudou nesse curso, né? A única coisa que a gente estudou é o seguinte, se não tiver fase uniforme, eu não consigo mais garantir que o máximo esteja na direção perpendicular, não é isso? Pronto, a gente não estuda nada além disso. Então, é possível você, mexendo nos refletores, redistribuir não só a amplitude, mas também a fase, para que o diagrama de radiação tenha o contorno no formato, lógico, não é no formato que você quer, né? Mas num formato que mais ou menos se adapte ao seu objetivo. Quanto maior o refletor, vocês viram isso na síntese de conjuntos. Para um determinado diagrama de radiação, preciso de antenas maiores. Antenas refletores geralmente são grandes em comprimento de onda. Então você faz a antena grande em comprimento de onda e você tem esse controle geométrico da amplitude da fase na abertura da antena. Aí já envolve uma... Como fazer isso aí não faz parte do curso. Como especificar a distribuição de amplitude e fase para ter o diagrama que eu quero? A gente não viu isso aqui. O máximo que a gente viu foram coisas para fase constante, nada com fase não uniforme. O máximo que a gente viu com fase não uniforme, vocês fizeram na lista de exercício. É aquela abertura retangular onde a onda incidente chega oblíqua. O máximo de radiação foi para onde? A direção de fecho. Numa direção que não é mais a direção perpendicular. Então, vocês já perceberam, né, com um exemplo muito simples, que se você mexer na fase do campo na abertura, você pode deslocar o máximo de radiação para uma outra direção. Por exemplo, você consegue isso tirando o alimentador do foco. Se tira o alimentador do foco, você dá uma perturbada na fase do campo na abertura, o feixe vai noutra direção. Se além de perturbar a posição do foco, você não mexe na superfície, você pode ter uma distribuição de fase na abertura mais elaborada. E gerar feixes, né, lóbulos principais mais esquisitões, inclusive sem simetria circular. Por exemplo, eu quero iluminar a Austrália, ou eu quero iluminar o Japão. O Chile, então, nem se fala. Mas, assim, o Japão é uma tripinha. Você não pode gerar um feixe
com simetria circular em cima do Japão, senão a maior parte vai para a água. Pô. Então, para essas antenas, para essas situações especiais, ou você usa mais de um alimentador, ou mais de um alimentador junto com refletores modelados. Ou, se não for muito complicado, o objetivo, né? 2 refletores com alimentador, às vezes, faz o serviço para você. Eu falei, mas assim, está fora do escopo do curso. Mas é possível fazer. Aqui tem um exemplo. Onde a fase, com certeza a fase aí não é constante, não é uniforme. Mais alguma pergunta? Mais um exemplo, também usado para link de televisão via satélite. No caso, uma gregoriana, ela fecha, fica desse jeito em cima da van. Você nem percebe que ali tem uma antena duplo refletora. Então, essas antenas com 2 refletores offset, elas não são tão raras assim. Elas são mais caras, são mais sofisticadas, mas elas são bastante utilizadas. Outro exemplo aqui de gregoriano, ó, que é um radiotelescópio que era para ter já, há muitos anos atrás, 300 e tantos elementos, mas por causa da crise, né, faltou grana, ainda não está funcionando completamente, mas em 2011 já tinha 42 elementos funcionando. Então, a ideia aqui, ao invés de construir um baita refletor com 200 metros de diâmetro, você constrói antenas menores funcionando em conjunto, simulando, né, uma antena maior. E aqui no caso desse radiotelescópio são antenas gregorianas. A vantagem da gregoriana é que você pode chegar ao alimentador mais perto do subrefletor e com isso diminuir transbordamento. É a grande vantagem dela. E você quer diminuir transbordamento porque você quer menos ruído chegando no alimentador. Porque isso daí vai... Você vai usar isso daí para observar uns quasares lá na borda do universo conhecido. Então o sinal chega fraquinho. Essas antenas têm que ter pouco ruído térmico e, consequentemente, pouco transbordamento. Então, mais um exemplo da utilização de duplo refletor offset. Como é que você estuda essa antena? Por exemplo, usando o mesmo traçado de raios que a gente já usou antes. Vocês devem se lembrar daquela aula do refletor parabólico offset. Um único offset já foi causa de uma formulação que ficou muito grande, muito complicada. Imagina agora que você tem 2 refletores, mas você consegue usar os mesmos princípios, o mesmo rastreamento de raios, a mesma ótica geométrica, a mesma paciência de sempre, para você, após 2 reflexões, conseguir obter a expressão do campo na abertura. Eu não vou mostrar as equações para vocês, eu só vou dizer uma coisa que, por incrível que pareça, você consegue mostrar que esse duplo refletor clássico possui um paraboloide equivalente. Ou seja, um paraboloide que, do ponto de vista da ótica geométrica, tem o mesmo campo de abertura que o sistema original. Por incrível que pareça, tá? Só olhando as equações, comparando e chegando à conclusão. Então, vamos, antes de mostrar o paraboloide equivalente, deixa eu voltar atrás. Opa! Então, aqui você tem o duplo refletor, no caso é o Cassegrain. O gregoriano também tem o paraboloide equivalente. Então, aqui, ó, F é a distância focal do paraboloide. Não está desenhado aqui, ó, mas é mais ou menos essa distância aqui, ó, que eu estou mostrando com o cursor, do foco até o vértice do paraboloide, não o centro do paraboloide, porque ele não tem mais simetria circular. É do foco do paraboloide até o vértice da superfície paraboloide. Tá? Até aqui, mais ou menos. 2C é a distância interfocal do hiperboloide, que representa aqui o subrefletor, ou seja, é a distância deste ponto, onde está o nosso alimentador, até o outro foco, onde está o foco do paraboloide, perdão, e esse é a excentricidade
desse hiperboloide, um valor maior que 1, a excentricidade do hiperboloide. Além disso, temos o offset do refletor principal, D0, o diâmetro projetado da abertura circular, dP. Geralmente, como antes, como no refletor offset, geralmente esse D0 é em relação ao centro projetado da abertura. E aqui você precisa de um ângulo extra, que é esse ângulo beta, que representa a inclinação do eixo do hiperboloide em relação ao eixo do paraboloide. Eles não coincidem. Se coincidisse, seria o circularmente simétrico. Não é o caso aqui. Então, existe esse offset, então existe esse ângulo beta diferente de 0. E, por incrível que pareça, é possível provar que existe um paraboloide equivalente para esse sistema. Então, o paraboloide equivalente tem o mesmo diâmetro de abertura projetado, tá? Está inclinada, mas é a mesma distribuição de campo. Só que o deslocamento, né, o offset, o D0 é diferente desse original. Então, eu chamei aqui de D0 do equivalente. Ó. E o eixo desse paraboloide equivalente, está em verde aqui, ó, ele, em princípio, não coincide com nenhum dos outros eixos. Então, existe um outro alfa, um outro ângulo, que eu chamei aqui de alfa equivalente, que representa, ó, a inclinação do eixo do hiperboloide com o eixo do paraboloide equivalente. E esse paraboloide equivalente tem a distância focal equivalente, que vai desde esse ponto até o vértice, né, do paraboloide equivalente. E dá para mostrar que o paraboloide equivalente, essa superfície verde, ela é definida, ó, com esse D0 equivalente, com essa distância focal equivalente e com ângulo alfa equivalente, dada por essa relação aqui. Ó. Ou seja, uma vez definidas as superfícies, né, originais, você determina o paraboloide equivalente utilizando estas equações. Em outras palavras, se você já tem o campo na abertura do paraboloide equivalente, e vocês têm, usando aquelas expressões, isso daqui, você obtém o campo na abertura do duplo refletor offset. E pode usar o método da abertura para fazer a análise. Eu só não vou provar que isso é verdade, mas reparem, vocês já têm as equações necessárias, porque vocês têm as equações do campo na abertura do paraboloide equivalente, ou do paraboloide offset, e vocês aqui, ó, têm as equações necessárias para determinar a geometria desse paraboloide offset equivalente. E para a gregoriana também. Também dá para mostrar que a gregoriana também tem um paraboloide equivalente. Agora vem a mágica. No paraboloide offset, o que causa polarização cruzada? Quando você tem polarização linear. Polarização cruzada na abertura da antena, não no alimentador, né? Lá na abertura da antena, o que causa a polarização cruzada? A gente estudou isso no paraboloide offset, tá? Eu estou pensando, esquece as curvas azuis aqui, pensa só, o alimentador e o paraboloide equivalente verde, pensa só nisso. O que causa a polarização cruzada na abertura do paraboloide offset? A inclinação do alimentador. A inclinação do eixo do alimentador em relação ao quê? Ao eixo do paraboloide. Que paraboloide? Esse daqui? Não. A gente está falando só de sem ser o duplo, não? Estou brincando. Ou seja, pelo fato de você ter que apontar o alimentador para o centro do paraboloide equivalente, você acaba tendo um ângulo entre o eixo, que a gente lá chamou, se não me engano, de θ zero, né? Θ zero? Foi θ zero, né? Eu acho, não tenho certeza agora. Então você tem um ângulo de offset
entre o eixo do alimentador e o eixo do paraboloide. Para reduzir, idealmente, para zerar essa polarização cruzada, o que você precisa fazer? Lá se afastou o alimentador do paraboloide, né? Para diminuir, em tese, o θ zero. Beleza, tá certo? Mas assim, imaginando que você pudesse fazer o que você quisesse, sem se preocupar com a eficiência da antena, que o seu único objetivo é zerar a polarização cruzada, o que você tem que fazer no paraboloide offset? Usar polarização circular, ué. Perdão, não entendi. Usar polarização circular. Sim. Não, mas eu quero usar polarização linear. Eu sou teimoso. Zero, né? Fala de novo que eu não entendi. Ficou eco. O D0, o DO equivalente, igual a zero. Você está indo muito além. Eu tô bem antes disso. Então, deixa eu falar então. Repare o seguinte, porque o alimentador você põe onde você quiser. O alimentador, em princípio, é independente dessas superfícies. O paraboloide equivalente é equivalente a esse bicho aqui. Mas o alimentador você roda do jeito que você quiser. Então, repare, se você rotacionar, né, esse alimentador de tal maneira que o eixo dele coincida, a direção, né, do eixo do alimentador coincida com a direção do eixo do paraboloide equivalente, o que vai acontecer em relação à polarização cruzada? Ela vai zerar. Vai zerar. Mas por que você não faz isso no paraboloide offset, então? Porque diminuir a eficiência de transbordamento. Beleza? Então, no paraboloide offset, a gente não tem como fazer isso. Fazer isso o quê? Apontar o eixo, a direção perpendicular à abertura, o eixo do alimentador, fazer coincidir com o eixo do paraboloide. Porque isso faria com que a polarização cruzada sumisse, independente da polarização ser linear ou circular. Mas, em compensação, eu ia transbordar, eu ia jogar quase toda a energia fora, e não faz sentido isso. Só que agora nós temos duas superfícies, porque o que temos, na verdade, é isso daqui em azul, e não o verde. O verde é só para a gente aprender a raciocinar. Então, fazer com que no sistema, né, o eixo do alimentador coincida com o eixo do paraboloide equivalente, se você projetar direito, isso diminui a polarização cruzada desse sistema duplo refletor. Do ponto de vista da ótica geométrica, isso anula a polarização cruzada. Na prática, isso reduz, porque, mais uma vez, você tem a difração na borda dos refletores, etc, etc, etc. Tá? Essa condição já foi percebida nos anos de 1970 por um japonês chamado Mizuguchi e a turma dele. Eles publicaram um artigo em 1976. Eu acho que antes desse artigo eles já tinham publicado, mas numa revista japonesa. Então, só ficou conhecido depois que eles publicaram nesse congresso do I3E nos Estados Unidos, em 1976. Ou seja, eles perceberam, aparentemente eles foram os primeiros a perceber que se você apontar o alimentador... Perdão, deixa eu beber água. Se você apontar o eixo do alimentador na direção do eixo do paraboloide equivalente, segundo a ótica geométrica, você vai ter uma abertura com polarização uniforme. E quando você parte para essas antenas, não tem nenhum motivo para você não fazer isso. Não fazer isso é projetar a antena de forma errada. Você vai fazer isso. Beleza? Você vai apontar o alimentador na direção do eixo do paraboloide equivalente. Com isso, você vai diminuir consideravelmente a polarização cruzada na abertura. Tanto para a polarização linear como para a polarização circular.
desde que o alimentador atenda às condições do Ludwig. Beleza? E aí você não vai se preocupar mais com se a polarização é linear, se é circular, elas vão ter polarização cruzada baixa no final. Até aí, tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida, professor. Por exemplo, nesse desenho, o senhor colocando o alimentador alinhado com o eixo do paraboloide equivalente, né? Parece que ele vai ter uma eficiência de transbordo muito baixa, não? Ou é só um exemplo mesmo, que não tem nada a ver com a realidade? Mas é claro, meu amigo, porque agora vem, parece até que a gente combinou, pô, vem a segunda condição, que é fazer com que o eixo do paraboloide equivalente passe no meio da hipérbole, do hiperboloide, né? Sei lá. Do subrefletor, porque isso vale tanto para Cassegrain como para Gregoriana. Se então você conseguir fazer com que o eixo do paraboloide equivalente passe no centro angular do subrefletor, você, além de reduzir a polarização cruzada, você aumenta a eficiência de transbordamento. Foi um artigo publicado em 1990 pelo Rush e mais 3 autores, um deles o Aloysio Prata, que chegaram, né, estudando o campo desse duplo refletor na abertura, chegaram na segunda condição, que enfim, ficou conhecida, ou pelo menos o Aloysio chama assim, a condição de Rush. Ou seja, não basta você apontar o alimentador na direção do eixo do paraboloide equivalente. Como você bem observou, se esse eixo está muito para cima, muito para baixo, a potência vai transbordar. Você tem que fazer com que esse eixo passe no centro do subrefletor. E olha que bacana, isso acontece quando o paraboloide equivalente é circularmente simétrico. Ou seja, quando aquele offset D0 equivalente é zero. E se você for naquelas equações que eu mostrei antes e impor essa condição, o seu projeto tem que atender a essas igualdades aqui. Ou seja, você vai ter um sistema duplo refletor com baixíssima polarização cruzada e boa, né, eficiência de transbordamento, desde que você tenha uma atenuação razoável, né, na borda do subrefletor. Então, os artigos que tratam disso, não só aquele artigo que eu mostrei, que eu falei antes, publicado em 1990, mas posteriormente, com o Ken Brown, que foi meu colega lá no doutorado, infelizmente morreu muito novo, morreu muito jovem. Em 94, eles publicaram esse artigo ensinando as pessoas a como projetar duplo refletor clássico offset. Aqui não tem modelagem, é tudo clássico. Mas seguindo a receita desse artigo, você projeta o duplo refletor clássico já para ter a menor polarização cruzada possível, e aí você, a partir daquela geometria, você sintetiza, você faz o shaping, melhorando ainda mais a eficiência daquela antena, dependendo do seu objetivo. Mas são dois trabalhos, quem um dia for mexer com duplo refletor offset, são dois trabalhos que devem ser lidos, esses dois aqui. E com isso, eu abro para as perguntas e vou concluir a aula de hoje com pouco atraso. Alguma pergunta, pessoal? Oi. O subrefletor, então, ele não tem offset em relação ao alimentador? Não, ele tem sim. Repare que, ó, nesta figura, o eixo do subrefletor está aqui embaixo. Ó. Então, ele continua tendo um offset em relação ao eixo do alimentador. O único que deixa de ter offset em relação ao eixo do alimentador é o eixo do paraboloide equivalente. Observe o seguinte, vou repetir, o paraboloide equivalente não depende do alimentador, depende só dos dois refletores. Você aponta o alimentador para onde quiser. Se você quiser apontar errado, você pode apontar errado, e aí volta a ter polarização cruzada.
O que eu estou dizendo é que se você apontar certo, ou seja, se você apontar na direção do eixo do paraboloide equivalente, segundo a ótica geométrica, não vai ter polarização cruzada na abertura dessa antena. Se, além disso, você projetar os refletores para que esse eixo verde passe pelo centro do subrefletor, melhor ainda. Você vai apontar o alimentador para o centro do subrefletor. Beleza? Mas nada impede que você projete os refletores direito e aponte o alimentador na direção errada. Eu estou assumindo que você projetou os refletores direito, é isso que esses artigos aqui tratam, e que depois de ter feito isso, orientou o alimentador na direção certa. Isso respondeu a pergunta ou não? Respondeu sim. Beleza. O refletor equivalente tem a ver com os refletores, não com o alimentador. Lógico, dizer que o campo na abertura é igual a esse, aí sim o alimentador entra, tá? Mas o paraboloide equivalente, só ele, tem a ver com os refletores. Mais alguma pergunta? Pessoal, então, não tendo pergunta, eu vou aqui interromper a gravação